Os irmãos podem tomar assento. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Pode dizer glória a Deus. Diga aí para pelo menos 3 pessoas: que bom que você veio. Isso. Glória a Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele disse que valia mais um dia nos átrios do que 1000 à parte. Você não tem noção do privilégio que você tem. O salmista Davi, o maior adorador registrado na Bíblia, nunca teve a oportunidade que você está tendo nessa manhã. Ele chegava só no átrio exterior. Com a oferta dele, dava o sacerdote. Mas lá, ele não hesitava em bailar na presença de Deus. Você não, você está aqui, ó. Vou repetir, você está aqui, ó. Então você pode fazer muito mais do que ele, né? Então abra sua Bíblia no capítulo de número 27 do Evangelho que escreveu Mateus. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, querido, por favor. Não fique bravo, é porque eu estou falando todo dia e vou falar à noite ainda. E aí eu preciso controlar um pouquinho a voz. Capítulo 27, verso 33. Quantos estão comigo no capítulo 27? Pode dizer amém? Amém. Se você puder fazer a gentileza de estar em pé, vou ficar grato para a gente dar uma olhada nesse texto. Mateus 27, 33. Diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Você pode repetir comigo? 1, 2 e 3. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Diga para alguém que está do seu lado: Calvário. Calvário. Grita mais alto isso: Calvário. Calvário. Lugar da nossa vitória. Vitória. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Toma seu assento, nobre irmão. Esse texto foi escrito em um dos evangelhos por um dos 4 evangelistas, os quais escreveram os evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. E esse texto foi escrito pelo evangelista Mateus. E Mateus registrou esse texto dizendo: e chegando ao lugar chamado Gólgota. Aí ele dá um significado do lugar. Ele disse: que significa lugar da caveira? Mateus está fazendo menção ao fato acerca da morte de Jesus na cruz do Calvário. E ele diz que Jesus, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. É interessante que essas duas palavras, tanto Gólgota quanto Calvário, deva soar no ouvido de algumas pessoas recém-convertidas, as quais estão tendo experiência de salvação nos últimos 5 anos,
reputo que essas pessoas talvez seja pela primeira vez que ouve essas duas palavrinhas, Gólgota e Calvário. Porque hoje já não é tão comum falar neste tema. É um tema que se esvaiu. É um tema que fugiu dos nossos altares. Fugiu dos nossos púlpitos. E obviamente que os mais recém-convertidos não têm muita afinidade tanto com as palavras, quanto com o significado das palavras. E de alguma forma chega a soar mal no ouvido de alguns, porque parece duas palavras um tanto desconectas no que se refere à sua expectativa ao vir ao templo nessa manhã. Por exemplo, de repente você veio na perspectiva de ouvir algo que se coadunasse aparentemente com necessidades prementes, urgentes, as quais você traz intrínsecas no seu ser, e você veio com essa perspectiva. E de repente você ouve o pregador ler, chegando ao lugar chamado Gólgota. E aí o escritor diz que este lugar significa lugar da caveira. Aí você imagina, eu não saí de casa para ouvir alguma coisa do gênero, alguma coisa que retrate morte. Eu não saí de casa para ouvir alguma coisa dessa natureza. No entanto, se nós excluirmos a palavra Calvário da praticidade da nossa vida cristã, a nossa vida cristã não tem nenhum sentido espiritual. O que retrata a nobreza da nossa vida cristã está intrinsecamente relacionado com a palavra Calvário. E nesta manhã, Mateus diz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E Mateus está fazendo referência a um monte rochoso que ficava fora dos muros de Jerusalém. Ele está fazendo referência a um lugar, literalmente, uma geografia literalmente existente até os dias de hoje, fora dos muros de Jerusalém. Lugar este no qual Jesus, o nosso Salvador, foi crucificado. Ele está fazendo referência a este monte. E ele diz, Gólgota significa lugar da caveira, porque o monte tem essa aparência exterior. O monte tem a aparência de um crânio. O monte tem a aparência de uma caveira. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ir a Jerusalém e tive a oportunidade de chegar perto deste local e vê-lo com os meus próprios olhos. E chegando lá, percebi que, de fato, o monte tem a estética, o design, a aparência de uma caveira, de um crânio. E o Mateus diz que este lugar, chamado Gólgota, significa lugar da caveira por causa da sua aparência exterior. E ele está dizendo que Jesus chegou a este lugar. Chegou por quê? Jesus foi julgado de forma arbitrária durante uma noite inteira pelo Sinédrio. E automaticamente, ao ser julgado, foi condenado à morte.
E o governador Pôncio Pilatos fez uma proposta às multidões, colocando lá Jesus ao lado de um dos presos mais famoso existente naquela época, chamado Barrabás, um homicida. E Pilatos, que era governador da província romana, que era Israel estava debaixo do jugo do governo romano. Israel havia se tornado uma província romana, e o governador da província era Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos recebeu as acusações, as quais foram postas sobre os ombros de Jesus, na perspectiva de condená-lo ou absolvê-lo. E na medida que Jesus estava debaixo da sua égide, da sua autoridade governamental, Pilatos propõe ao povo dizendo: olha, eu tenho aqui Barrabás, eu tenho aqui Jesus de Nazaré, o chamado Cristo. E eu pergunto para vocês, qual dos dois vocês gostariam que eu soltasse? Jesus de Nazaré ou Barrabás? E o povo gritou em alta voz, dizendo: solta-nos a Barrabás e crucifica Jesus de Nazaré. E Pilatos atendeu à voz do povo, mandou prender a Jesus e açoitá-lo, e agora Pilatos o entrega na mão dos judeus, enquanto Barrabás foi solto. E aí Jesus passa por todo tipo de injúria diante dos judeus. Despiram ele das suas vestes, colocaram uma coroa de espinho cravada na sua cabeça, confeccionaram uma cruz, e dentro do contexto, qualquer indivíduo que morresse pendurado na cruz era considerado maldito. E Jesus carregou esse estigma, carregou essa marca infamante, carregou essa coisa nociva de padecer a morte de cruz. E ele passa a noite em claro, sendo submetido a todo tipo de vitupério, a todo tipo, ele foi vilipendiado, ele foi injuriado, ele sofreu uma coroa de espinho cravada na cabeça, na qual o sangue jorrava sobre a sua face, e foi submetido, obrigado a carregar uma cruz pesada nos ombros, naquele caminho que a gente conhece hoje como Via Dolorosa. Lá do pretório até o monte chamado Monte Gólgota, que significa lugar da caveira. Jesus fez o trâmite desse caminho, que é mais ou menos 2 quilômetros, que é mais ou menos 2.000 metros, carregando a cruz, pesada nos ombros, e sofrendo as chicotadas, as quais os soldados romanos carregavam um chicote com chumbo na ponta do chicote, e apressando, permita, pastor, apressando que Jesus chegasse
ao lugar chamado Gólgota, ao monte que significa lugar da caveira, o Monte Calvário. Jesus faz aquele caminho, tomando chicotadas, com a coroa de espinho cravada na cabeça. E cada chicotada que os soldados lhe davam, soltava uma bola de carne misturada com sangue. E eles apressando ele para chegar ao Gólgota. E aí me faz lembrar a profecia de Isaías, que 700 anos antes de Jesus padecer esse tipo de morte, Isaías profetizou dizendo que o castigo que nos traz hoje a paz estaria nos seus ombros. O profeta Isaías disse que pelas suas pisaduras, cada passo daquele que Jesus dava em direção ao Calvário, o profeta diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De maneira que Jesus carrega a cruz pesada, com as suas pisaduras nós fomos sarados, mas pisaduras têm dois sentidos. Pisadura tem o sentido de passos, e pisaduras tem o sentido, só você lembrar como que o vinho era feito pela uva. Geralmente eles colocavam a uva no... Se lembra do caso de Gideão? Gideão estava no lagar. Então eles colocavam a uva lá, e era com o pé que eles amassavam a uva, na perspectiva de que depois de amassada ela se tornasse um bom vinho. E até hoje, os locais onde fazem vinho, dizem que os melhores vinhos ainda é aquele que é pisado, que a uva é pisada no lagar. E o profeta diz que Jesus foi moído. Escute isso. Foi moído por causa das nossas transgressões. Então, passos, além de falar que cada passo que ele dava, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, passos também fala que ele foi pisado, moído pelas nossas transgressões. E ele faz esse trajeto até que ele chega aonde no Calvário, ou no Gólgota, que significa lugar da caveira, que é sinônimo de Calvário. Que horas que Jesus chega no Gólgota? Que horas que Jesus chega no Calvário? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Você vai ver o capítulo 15 de Marcos, você vai ver que horas que Jesus chegou lá no Calvário, no Gólgota. Marcos diz, no verso de número 25, era a hora... Quem está com a Bíblia aí pode me ajudar? Era a hora terceira quando o crucificaram. Jesus faz o caminho, carregando a cruz, com a coroa de espinho cravada, o sangue rolando, tomando chicotadas, e cada chicotada com aquela bolinha de chumbo soltava a bola de carnes e sangue, e ele chega no Gólgota, no Calvário, terceira hora do dia, que para nós é sinônimo de 9 horas da manhã.
Repetindo, terceira hora, que horas era? 9 horas da manhã. Ele chega lá. Quando chega lá, eles crucificam ele. Como crucificam? Deitaram a cruz no chão, colocaram ele deitado na cruz e cravaram pregos, mais ou menos dessa espessura, na mão direita, na mão esquerda, nos pés, cravaram os pregos, suspenderam a cruz no meio e do lado direito foi crucificado um ladrão, do lado esquerdo foi crucificado outro ladrão. E é interessante que ali na cruz, pendurado, ele vai sofrer mais 3 horas. Quantas horas eu disse? 3 horas. Olha o verso 46 do capítulo 27 de Mateus, só para você conferir a realidade do que eu estou falando. Capítulo 27, verso 46. 27, verso 46 diz que 46 diz que desde que horas? Não escutei. Não, me ajuda aí, gente. Desde que hora? Verso 45, aliás. Desde a hora sexta. Que hora que ele chega? Que hora que ele chega? A hora terceira. Quarta hora, quinta hora, sexta. Mais 3 horas. Ou seja, de 9 da manhã a meio-dia, Jesus sofre no Gólgota, sofre no Calvário. E ali virou um teatro. O que eu disse? Virou um teatro. O sofrimento dele ali é assistido àquela multidão que alguns dias antes ele entrou em Jerusalém e foi ovacionado, dizendo: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Eles cantaram quando ele entrou em Jerusalém. Dias depois, essa mesma multidão que viu ele dar vista a cego, que viu ele dar audição a surdo, que viu ele dar voz a mudos, que viu ele fazer paralíticos andarem, que viu ele transformar água em vinho, que viu ele multiplicar pães e peixes, que viu ele ressuscitar mortos, limpar leprosos e expelir demônios. Essa mesma multidão que cantou: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, essa mesma multidão agora diante de Pilatos, Pilatos diz: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? A multidão diz: solta-nos a Barrabás e crucifica a Jesus. Essa mesma multidão agora acompanha o processo, o caminho da via dolorosa, quando ele carrega a cruz com a coroa de espinho cravada na cabeça, tomando chicotadas, acompanha e fica aqui no pé do Monte Gólgota, fica aqui no pé do Monte Calvário. Essa multidão fica lá no pé do Monte Calvário, acompanhada de todos os religiosos da época, que era o sumo sacerdote, que era o sacerdote, os escribas, os fariseus, todos os religiosos. Inclusive Jesus foi crucificado na mão de religiosos. Deu para entender? De maneira que essa multidão fica no pé do Calvário, assistindo aquele espetáculo. Que espetáculo foi esse? Jesus sendo esbofeteado, Jesus sendo cuspido, Jesus pendurado, despido na cruz, injuriado, despido, e passando por um processo de sofrimento, um sofrimento indescritível.
E Deus permite que essa multidão assista junto com os soldados romanos que eram responsáveis pelos açoites. Mas quando chega a hora sexta, olha aí o verso de número 46, repetindo o 46, desde a hora o quê? Hora sexta até a hora nona houve o quê? Escute, houve o quê? Trevas em toda a face da terra. Quando chegou a hora sexta, depois de 3 horas de espetáculo absoluto, Jesus desfigurado na cruz. Deus vai lá no interruptor do universo e apaga todas as luzes do universo. E a Bíblia diz que houve trevas em toda a face da terra. Ou seja, se apagar as luzes aqui agora, você ainda tem noção de onde você está. Mas as trevas que lá houve foram trevas espessas. Você não tinha condição de dar um passo daqui para ali, porque aquelas trevas retratavam a amplitude do meu pecado. Retratava a amplitude dos seus pecados, que ele tomou sobre si. E Deus apaga as luzes do universo e ele vai sofrer agora, escute isso, mais 3 horas. Ele sofreu da hora terceira à hora sexta aos olhos de toda a multidão, num verdadeiro espetáculo. Mas quando chegou a hora sexta, meio-dia, Deus apaga as luzes do universo, houve trevas em toda a face da terra, e o sofrimento que Jesus sofreu do meio-dia até as 3 da tarde, que é a hora nona, é um sofrimento indizível. É um sofrimento indescritível. É um sofrimento maior do que a coroa de espinho. É um sofrimento maior do que o peso da cruz. É um sofrimento maior do que as chicotadas que soltava a bola de carne e sangue tomado pelos soldados romanos. É um sofrimento maior do que as bufetadas que ele tomou no rosto, as cusparadas que ele tomou no rosto. É um sofrimento maior do que o sofrimento dos pregos que foram cravados nas mãos e nos pés. É um sofrimento que eu diria numa linguagem nossa, indizível. É um sofrimento indescritível. E agora vocês vão entender que o apóstolo Paulo, das 21 epístolas existentes no Novo Testamento, 13 dessas epístolas foram escritas por Paulo. De meio-dia até as 15 horas ou a hora nona. Nem Paulo recebeu a revelação. Porque é um sofrimento que só na eternidade você vai ficar sabendo. Que eu vou ficar sabendo. E esse sofrimento, Paulo só diz o seguinte, na celebração da ceia, no capítulo 11, ele diz: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu. E disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Aí ele diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, ele disse: lembrai, ou seja, ele disse: fazei isto em memória de mim. Lamentavelmente, as pessoas vêm hoje para a ceia, e em alguns lugares a ceia não passa de um ritual litúrgico, e as pessoas pegam o pão e bebem o vinho sem nenhuma consciência do que está fazendo. Paulo disse que Jesus houvera dito: fazei isto em memória. Se Deus não houvesse usado Paulo para deixar isso escrito, dizendo: fazei isto em memória,
como nós temos memória curta, nós já tínhamos parado de celebrar a ceia há muito tempo. Mas para nos manter cativo a espinha dorsal do cristianismo, que é a morte expiatória de Cristo no Calvário. Inclusive Paulo diz, fazei isso em memória de mim. Aí ele diz, todas as vezes que comerdes deste pão, escute isso, e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Fugiu dos nossos púlpitos mensagens sobre a morte de Cristo. Não se prega mais sobre isso. Anunciai, é uma obrigação minha, obrigação sua, pregar sobre o que eu estou pregando nessa manhã. Anunciai a morte de Cristo até que Ele venha. Aí vem um outro adendo. Ele diz, examina-se o homem a si mesmo. Aí ele diz assim, examina e coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo para você examinar e se excluir de comer o pão e beber do cálice. E a ideia de exame também não é um exame de consciência, para você avaliar que você não está em pecado, com dignidade, porque ele diz na continuação, examina-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Agora, entenda isso. Muitas vezes a gente se autoexamina e pensa que há em nós dignidade por não achar alguma coisa em nós que nos acuse no sentido de pegar o pão e beber o cálice. Não, a dignidade não é sua. A dignidade é dele. Aí ele diz, por causa disso, há entre vós, como? Muitos fracos, muitos doentes e alguns que dormem. O que é, pastor Samuel, discernir o corpo? Discernir o corpo é o que eu estou falando aqui nessa manhã. Pegou o pão, você pega o pão e discerne que aquele pão, para chegar no estágio que chegou, ele virou massa, ele foi moído, ele foi amassado para chegar no estado que chegou. O vinho, para chegar no estado que chegou, de vinho, a uva foi para o lagar e foi pisada. Jesus quer que quando você pega o pão, você pega o vinho, para você não ser condenado com o mundo, você precisa discernir o corpo. E discernir o corpo significa você entender a nobreza da obra expiatória que foi realizada na cruz do Calvário. E quando você pegar o pão, que lembrar de todo o sofrimento que Jesus teve, de todo o sofrimento em relação ao sangue que ele derramou, não é para você ficar com peninha de Jesus. Porque as mulheres no pé da cruz tiveram pena. E Jesus diz assim, filhas de Jerusalém, não tenhais penas de mim. Tenha pena de vós mesmos e dos vossos filhos. Quando você não discerne o corpo, ao comer o pão, ao beber o cálice, você se torna indigno. A indignidade não é no fato de você estar em condição ou não de tomar a ceia. Porque a Bíblia diz que a despeito de redimido, lavado, remido no sangue de um cordeiro sem mancha e sem mácula, eu e você continuamos pecador, porque o vírus do pecado está em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a palavra de Deus não está em nós. Então nós continuamos pecadores, no sentido literal, indigno.
Mas a indignidade do texto está relacionada com a falta de discernimento do corpo de Cristo. E a razão pela qual tem gente em juízo dentro da igreja, está sob juízo dentro da igreja, porque come e bebe indignamente, sem discernir o corpo. Tem gente dentre nós fraca, tem gente dentre nós doentes, e tem gente dentre nós dormindo. E Paulo disse: fazei isto em memória de mim. E ele disse: todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Se Jesus não tivesse morrido, você não estaria aqui. Se ele não tivesse morrido, eu não estaria aqui. Mas ele morreu. Agora, o que é lindo, você vai ver. Que horas que ele sofre? Até as 3 da tarde. Agora dá uma olhada no verso 46, o que aconteceu. Verso 46. Diz assim: por volta da hora... Quero escutá-los. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. O que ele diz? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Ou seja, ele tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado, pecado da prostituta, pecado do ladrão, pecado de estuprador, pecado de assassinos. Ele tomou o pecado de toda a raça humana sobre si. E Deus é santo, santo e santo. Deus não pode ver pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Quando Deus olha lá de cima e vê Jesus, um pecado de toda a raça humana, estou parafraseando isso, é como se Deus virasse as costas. E Jesus se sente desamparado nessa hora e grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E nessa hora, diz que ele dá um segundo brado, verso 50. Olha aí no seu texto. Ele dá um segundo brado, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Quando o pai está descosta, ele diz: Elohim, Elohim, por que tu me desamparaste? Ele diz: Pai, não precisa me desamparar, porque o preço está pago. Vou repetir isso. Ele disse: o preço que tu mandaste eu pagar está pago. Aleluia! Ele diz: com o meu sangue eu comprei hoje, de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Eu comprei um povo que será um povo zeloso, especial, de boas obras, que estarão na minha presença, me adorando na beleza da minha majestade. E a razão da magnitude da glória que está nessa casa é porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. E o que é lindo é que nessa hora aconteceu um outro fato. Olha o que diz o texto, no verso de número 51. Nesse instante, nesse instante, o que é que aconteceu?
o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Escute, irmãos. Se o culto hoje fosse realizado naqueles dias, você não estaria sentado aqui dentro nessa noite, nessa manhã. O máximo que você chegava era no estacionamento ali. E você tinha que chegar com uma oferta. E a oferta era oferecida de acordo com a condição socioeconômica de cada família. Se você fosse pobre, você trazia uma rola ou trazia uma pomba. Se você fosse um pouco mais abastado, você trazia uma ovelha. Os mais ricos traziam até um boi. E se o pastor Arlindo é o seu sacerdote, você traria sua oferta. Você traria a sua oferta, entregaria na mão do pastor Arlindo a sua oferta ali no estacionamento, se o culto fosse lá hoje. E você ficava lá fora. O pastor Arlindo, que entrava todos os dias aqui no lugar santo, se ele fosse um sacerdote, todos os dias, na hora do chamado sacrifício da tarde. Sabe que horas era? O sacrifício da tarde? Às 3 horas da tarde. A hora nona. E aqui no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano para fazer a chamada expiação nacional. Pecado da nação. Por isso eu digo para vocês, você trazia a sua oferta, entregava o pastor Arlindo, e nesse dia o sacerdote está com as ofertas aqui, para entregar a Deus. O véu do templo tinha 9 metros de altura. Tinha 9, ou seja, 18 metros de altura, tinha 9 de largura. E era da espessura de uma mão. O historiador Flávio José disse que se colocasse cavalos de raça aqui do lado direito para puxar o véu, cavalos de raça do lado esquerdo para puxar o véu. Esses dias eu fui pregar em Washington e eu fui lá perto da Casa Branca e vi a segurança da Casa Branca e vi os soldados que fazem a segurança lá, pastor Arlindo, montados em cavalos. Eu pedi a minha esposa para filmar. Pedi a minha esposa para filmar e tirar fotos, porque eu nunca vi cavalos daquele tamanho. Eu já vi cavalo de raça, já vi vários cavalos, mas os cavalos lá na Casa Branca são descomunal o tamanho deles. E Flávio José disse que se colocasse esses cavalos do lado direito, do lado esquerdo, para puxar o véu tinha a espessura de uma mão, eles não rasgariam o véu. Mas quando Jesus gritou, Pai, o preço está pago, o Pai meteu a mão no véu e rasgou o véu. O Pai rasgou o véu de alto a baixo. E o sacerdote está aqui, ó. E o sacerdote nunca tinha visto o lugar santo. Ele só vinha no lugar santo do santo. Ele só vinha no lugar santo. Agora o véu rasga e fica na cara dele tudo aberto. Aleluia. E o escritor da carta aos Hebreus falando para mim e para você. Cheguemos com confiança pela fé neste novo e vivo caminho que se nos abriu com o véu da carne de Cristo, que foi rasgada de alto a baixo no Calvário. Cheguemos pela fé com confiança para 4 coisas: alcançarmos a sua graça, alcançarmos a sua misericórdia, o seu favor e sermos socorridos
em tempo oportuno. Eu quero te dar uma boa notícia, o véu já foi rasgado. Eu vou te dar de novo uma boa notícia, o véu já foi rasgado de alto a baixo. Agora nenhuma separação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda no Espírito. Agora a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus é quem nos justifica? Aleluia! De maneira que o véu já foi rasgado. Vou terminar aqui, pastor. Se Davi dançava lá no pátio, o maior adorador do Antigo Testamento, eu fico pensando em você. Eu fico pensando no seu protocolo. Sentadinho, sentadinho de perninha cruzada, mascando às vezes crete, olhando no celular, divagando, com pensamento fora daqui, com esse privilégio. Imagina se Davi estivesse no culto dessa manhã. O que ele estaria fazendo aqui dentro? Então me dá licença, quebra o protocolo, porque o véu já foi rasgado. Pode repetir. Quebra o protocolo, porque o véu já foi rasgado. Eu vou repetir. Quebra o protocolo, porque o véu já foi rasgado. Está aberto um novo e vivo caminho. E essa manhã tem misericórdia. Essa manhã tem graça. Essa manhã tem favor de Deus. Levanta a tua mão e solta a melhor adoração. Solta a melhor adoração. Pode soltar a melhor adoração. Nós vamos celebrar a morte de Cristo. Solta, abre a tua boca, eu quero escutar você adorando. Levanta a tua mão, eu quero ver você celebrar. Aleluia. Pode soltar. Eu quero adorar, me dá licença que eu vou adorar. Me dá licença que eu vou adorar. Levanta a tua mão. Sai do seu lugar, vem aqui no pé do altar adorar, vem. Quebra o protocolo, vai.